Devocional diário, série Segredos para uma Vida Espiritual, em Romanos capítulo 12. 7º episódio. Irmãos e irmãs, vamos para o 7º episódio. Veja como passou rápido. Desta nova série aqui do canal da Bíblia JFA Offline. Nesses dias temos conversado sobre dicas muito práticas, sobre segredos para uma vida espiritual relevante, para nos parecermos mais com Jesus, para que o nosso cristianismo seja cada vez mais legítimo. Lembrando que os cristãos foram chamados a primeira vez assim, não de uma forma rotular ou classificatória, ou como uma identidade, mas de uma forma pejorativa, porque eles se pareciam com Cristo. Que voltemos a essa forma pejorativa, a essência dela, que as pessoas nos identifiquem sim como Jesus na terra. Cristo precisa ser formado em nós de tal forma que as pessoas nos confundam com Jesus. Lembram daquela história de um missionário que passou por um lugar, anos depois aquele povo se tornou um povo quase que não alcançado, o evangelho deixou de existir naquele canto do planeta, e novas missões voltaram lá. E quando passaram a falar de Jesus, os nativos diziam: Jesus já andou aqui. E os contadores das histórias, os evangelistas, os missionários falavam: não, essa história é bíblica, remete a séculos atrás. Eles diziam: não, ele viveu aqui, ele passou aqui. Foram pesquisar, descobriram que se tratava do primeiro missionário entre aquele povo. Ele parecia tanto com Jesus que a história do próprio Jesus se confundia com a dele. A minha pergunta é: quando as pessoas ouvem falar de mim e de você, será que eles nos confundem com as histórias que eles já ouviram falar a respeito do nosso Jesus? Talvez não, porque o nosso evangelho não é tão profundo e relevante como aquele que a Bíblia propõe que precisa ser. E o texto de Romanos é um tratado, um gabarito, um conjunto de informações, instruções e dicas. Colocamos como segredos, mas eles são tão explícitos aqui que talvez a gente deveria mudar o nome da série, porque são dicas práticas para que eu e você sejamos portadores de uma espiritualidade saudável. Temos utilizado o texto de Romanos 12, onde vai tratando sobre a consagração a Deus. Paulo escreve essa carta de uma maneira brilhante e fomos extraindo, a partir do versículo 9, várias dicas. E hoje, no 7º episódio, quero falar sobre alegria na esperança, baseado no versículo 12 do Romanos 12. Há 3 instruções magníficas, profundas, intensas, complexas na aplicação, claríssimas na compreensão, dentro desse Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, que é o que vamos falar hoje, 7º episódio. Depois, sede pacientes na tribulação, que é o que falaremos amanhã, no 8º episódio. E depois, perseverai na oração, que é o que vamos falar no 9º episódio. 3 super dicas. A primeira, alegrai-vos na esperança. Hoje, no 7º episódio dessa série, Segredos para uma Vida Espiritual em Romanos capítulo 12, baseados aqui no Romanos 12, versículo 12 também, quero falar sobre alegria na esperança. Alegria na esperança. Meu irmão e minha irmã, a primeira pergunta que precisa ser feita é: onde você tem posto a tua esperança? Se a tua esperança não estiver na coisa certa, se você não estiver olhando para o lugar correto, provavelmente você não vai se alegrar no dia da adversidade. Aliás, nos dias em que vivemos, porque vivemos dias e tempos altamente complexos, ideologias, desigrejados, frustrações, amor esfriando, apostasia, prevalência do mal, violência, crise de tudo quanto é tipo, crise no meio ambiente, crise na economia, crise na política, crise na igreja, crise nos valores, crise no seio familiar, crise nos papéis, crise na geopolítica, crises de guerras,
crimes na segurança pública, crimes na condição social, crise de fome, de sede, crise hídrica, crise climática, tempos confusos, nada é absoluto, tudo é relativo, cada um tem a sua verdade. Pai contra filho, filho contra pai, famílias se dissolvendo, incredulidade aumentada. Algumas regiões do planeta se vive a chamada era pós-cristã. Como é que pode, em tempos complexos como esse? Aonde está posta a tua esperança? Talvez você olhando para todos os lados só veja caos. E esse é o ponto, os lugares para onde você está olhando, que ali aponta para onde está a tua esperança, é da onde veio o teu socorro, da onde você busca apoio, da onde você mira. E a nossa esperança, meu irmão e minha irmã, precisa estar na eternidade com Deus, naquilo que Deus tem preparado para nós. Disparadamente, eu e você precisamos ter profundamente a compreensão de que tudo nessa vida é passageiro. Isso aqui é um teste, um grande ensaio para aquilo que realmente importa, que é o que começa quando acaba essa existência aqui e inicia o reino que jamais terá fim. Ou você acha que o céu é uma grande colônia de férias, onde você vai ficar lá com um par de asas, auréola na cabeça, porque você já é santo, voando, tocando harpa, naquele tédio, uau! Meu irmão e minha irmã, a Bíblia propõe para nós um novo céu, uma nova terra, um novo governo eterno, num reino que jamais terá fim. Acerca daquilo que há na eternidade, podemos falar outro dia, mas o jogo começa realmente, o que importa de fato é quando inaugurar a eternidade. Esse é um teste nessa existência, nessa curtíssima, nessa brevíssima existência, um teste em que precisamos passar para começar o oficial. É como aquele aluno que se esmera no tempo preparatório, nos simulados de vestibular, nas provas, nos gabaritos, anos se dedicando ao estudo, a retirada de dúvidas, a troca de ideias, aos exercícios, às práticas, para chegar naquela prova. Mas ainda quando ele recebe a nota de que passou, não tem nada garantido. É só o começo do sonho, do alvo, daquilo para que ele se preparou. E aí começam os estudos, que é o início de uma carreira. Estamos nesse momento da nossa existência, num grande teste, sendo provados para sermos aprovados, para aquilo que realmente importa. O reino de Deus, o reino eterno, que pode ser inaugurado com a gente saindo dessa existência pela morte, que é o veículo, ou quem sabe sejamos parte daquela geração que vai ter o privilégio de ver Jesus voltar nas nuvens, seremos arrebatados. E aí então, porque essa é a nossa esperança, um reino de justiça, um reino de vida, de paz, de gozo, de alegria, o reino que jamais terá fim, o reino de delícias perpétuas, o reino, como a Bíblia diz, que até que onde há a presença de Deus, aonde que até a tristeza salta de alegria, um reino de um corpo glorioso, de um novo céu, de uma nova terra, com santos e santas de todos os tempos, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, os grandes heróis da Bíblia, com os nossos entes que já partiram e vamos se reencontrar se eles partiram com Deus, e viver para sempre num projeto eterno maravilhoso que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, o fim de todas as guerras, dramas, traumas, medos, dores, desgraças, maldades. Ah, eu quero esse lugar, eu quero esse tempo, eu quero essa jornada, eu quero esse alvo. Essa é a esperança, de modo que a ardente prova a que estamos expostos, aqui nessa existência, por pior que seja, ela não é para ser comparada, como diz a Bíblia, com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso a minha alegria e a sua alegria não pode estar naquilo que é efêmero, passageiro, fútil, aquilo que o ladrão rouba, a traça rói, aquilo que tem fim, que tem prazo de vigência, que expira, que é humano, que é falível. A Bíblia diz que se a nossa esperança em Deus está somente nas coisas dessa terra, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Meu irmão e minha irmã, tenha a tua esperança no lugar correto e aí se alegre nela.
na esperança de um dia você ver Jesus, você ir morar com Deus, você habitar com a plenitude da Trindade, da divindade, com o Espírito Santo. Essa precisa ser a sua alegria. Essa precisa ser a motivação da tua vida, da tua carreira, da tua jornada, da tua disposição a pagar preços, a ceder, a se santificar, a renunciar o diabo, a carne, o mundo, o pecado, a concupiscência, o orgulho, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a maldade. Alegrai-vos na esperança. Tá difícil? Alegrai-vos na esperança. Veio uma notícia? Alegrai-vos na esperança. É o dia ruim? Alegrai-vos na esperança. O melhor está por vir. Encontro você amanhã em mais um episódio dessa série Segredos para uma Vida Espiritual em Romanos 12.